Aleluia, graças a Deus, bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais um dia, mais um domingo, onde nós nos reunimos para prestar ao Senhor nosso Deus o nosso culto. É uma bênção, é um grande privilégio para nós. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos e darmos início à nossa escola bíblica dominical. Pai amado, neste momento, eis-nos aqui reunidos em Tua santa presença. Nós nos achegamos a Ti confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o intercessor, o mediador que nos representa junto a Ti, meu Deus. É por causa da Sua grandiosa obra que nós podemos hoje nos achegar confiantemente junto ao trono da graça e clamar a Pai. Nesta manhã nós te agradecemos por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos para a Tua glória, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja do Senhor e prestar a Ti o nosso culto. Clamamos por Tua graça nesta manhã, clamamos por Tua bênção, meu Deus, clamamos pela instrução do Espírito do Senhor. É Ele quem nos ensina todas as coisas, que nesta manhã Ele nos ilumine, Ele nos guie, ó Deus, de maneira que possamos prestar a Ti um culto que Te seja agradável, meu Pai. Neste momento, nós iremos ler, meditar e estudar a Tua palavra. Que o Espírito do Senhor nos ensine todas as coisas, que Ele abra nossos olhos espirituais, que Ele ilumine nossas mentes para compreenderem a Tua palavra, que Ele abra nossos corações para receberem a Tua palavra com fé genuína, que a Tua palavra seja o firme fundamento de nossas vidas, que a Tua palavra seja o firme fundamento desta igreja, que a Tua palavra nos vivifique e nos santifique nesta manhã, para a glória do Teu nome, Deus. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, finalmente chegamos aqui no quinto e último sola da Reforma Protestante, que é o Soli Deo Gloria, ou glória somente a Deus. Até aqui nós já vimos sola gratia, que é somente a graça, vimos solus Christus, que é somente Cristo, vimos sola fide, somente a fé, vimos sola Escritura, somente a Escritura, e hoje nós veremos o Soli Deo Gloria, que significa glória somente a Deus. E eu deixei este último sola por último, exatamente porque ele é o assunto que, digamos assim, que fecha com chave de ouro, ou que coroa todas as doutrinas dos 5 solas do movimento de reforma protestante. E aí é muito interessante nós percebermos que, normalmente, igrejas reformadas, elas discipulam os seus membros por meio de catecismos reformados que são utilizados para poder discipular, instruir, ensinar os seus membros. E nesses catecismos, normalmente, o primeiro ensino que é passado é a respeito da glória de Deus, da importância dela, do que ela significa. Por exemplo, o catecismo puritano nos traz a seguinte pergunta: qual é o objetivo principal do homem?
homem aqui entendam ser humano. Qual é o objetivo principal do ser humano? E a resposta é: o objetivo principal do ser humano é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Ou glorificar a Deus e desfrutá-lo. Percebam a grande importância do significado da glória de Deus. É um princípio pelo meio do qual nós aprendemos que nós, seres humanos, nós somos criados para a glória de Deus, para glorificar Deus, o nosso Criador. A doutrina do Soli Deo Glória, ela resgatou o princípio bíblico de que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Não apenas porque Ele se dispôs a revelar-se a nós nas Escrituras, mas também porque a salvação, ela é efetuada exclusivamente através da sua vontade e da sua ação. Ela é por graça, como nós aprendemos lá no Sola Gratia. E ela é mediante um Salvador que nos é oferecido pelo próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, conforme nós vimos também lá no ensino do Solos Cristo. Apenas Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os seres humanos. Deus, Ele nos dá não apenas o dom, a bênção, a graça da expiação da obra de Jesus Cristo na cruz, mas para que a salvação seja uma realidade em nossas vidas, e nós aprendemos isso na doutrina do Sola Fide, Deus nos dá também o dom da fé, que é criada em nossos corações pelo Espírito Santo. Então percebam, como eu disse em aulas anteriores, todas essas 5 doutrinas, elas são interligadas, elas são integradas. Uma diz respeito à outra, uma fala a respeito da outra. Há uma ligação entre esses 5 ensinamentos. E quando nós entendemos que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, Ele efetua tudo, Ele realiza tudo visando a sua glória. Nós veremos isso ao longo aqui da exposição de hoje. E aí entendendo, né, que a salvação, ela é um dom de Deus, é uma bênção, uma graça que o Senhor nos concede mediante a obra de Jesus Cristo que Ele enviou para nós. Eu gostaria de trazer um esclarecimento aqui acerca de 2 termos que são importantes que nós aprendamos acerca da doutrina da salvação. Porque entender corretamente a obra da salvação, a doutrina da salvação, nos leva a dar a glória correta a Deus. Então eu separei aqui esses 2 termos, talvez alguns conheçam, outros não, é o sinergismo e o monergismo. Eu vou explicar para vocês o que significa. O sinergismo, a palavra sinergismo significa trabalhar junto ou cooperar. É como se fossem 2 ou mais forças agindo juntas, operando juntas, trabalhando juntas, visando uma finalidade. Isso é o sinergismo. E o sinergismo, na teologia, ele defende que Deus e o homem trabalham juntos na salvação. Segundo essa visão, Deus, ele oferece a sua graça a todos os homens, mas ele respeita a liberdade humana de aceitar
aceitar ou rejeitar. Só fazendo um parêntese aqui, em aulas anteriores, nós já vimos que esse ensinamento não é correto, não é adequado. Nós aprendemos lá na aula acerca dos 5 pontos do calvinismo que a salvação, ela é por eleição. Deus soberanamente elege, escolhe aqueles a quem Ele deseja salvar. E para que a salvação aconteça, Ele concede todos os meios para que esse fim seja alcançado. Vamos continuar aqui na explicação do que é o sinergismo. Diz também que a salvação, então, segundo esse conceito, depende tanto da vontade de Deus quanto da vontade humana. O homem, ele precisa cooperar com Deus, respondendo com fé e arrependimento ao seu chamado. E aí é muito interessante que a fé, nesse sentido, nesse entendimento do sinergismo, ela é vista como uma condição para a regeneração, para a nova vida em Cristo Jesus. E nesse sentido, o sinergismo era, e ainda hoje é, o ponto de vista defendido pela Igreja Católica Romana. E, infelizmente, também por algumas igrejas evangélicas de tradição teológica arminiana. Então, essa é a ideia do sinergismo, que tanto Deus quanto o ser humano operam juntos na salvação. Porém, nós podemos perceber que, se além de Deus o ser humano também age, o mérito já não é apenas de Deus, a glória já não é apenas de Deus, o ser humano também tem parte nisso. É isso que o sinergismo nos ensina. Agora vamos entender o monergismo. Monergismo significa trabalhar sozinho e defende que Deus é o único agente na salvação. Então gravem isso, irmãos. A nossa igreja é uma igreja monergista, porque nós defendemos que Deus é o único agente na salvação. Nós cremos que Deus, Ele escolhe soberanamente quem Ele vai salvar, e isso sem levar em conta nenhuma condição ou mérito humano. É o ensinamento da eleição incondicional. A salvação, então, ela depende somente da vontade de Deus, que concede a sua graça, que é uma graça irresistível. É uma graça infalível. Uma vez que Deus, o Senhor, concede essa graça ao ser humano pecador, essa graça o alcança e realiza a obra da salvação. O homem, segundo o nosso entendimento, ele é totalmente incapaz de cooperar com Deus, porque ele está morto em seus pecados e cego para as coisas espirituais. Foi o que nós aprendemos também lá na aula dos 5 pontos do calvinismo, na aula sobre depravação total. Deus, ele precisa regenerar o homem, ou seja, este homem que está morto espiritualmente, ele precisa receber vida espiritual. E essa obra somente Deus pode fazer. Deus dá ao homem pecador um novo coração, uma nova mente, para que ele possa crer e se arrepender dos seus pecados. A regeneração, nesse sentido, ela é vista como causa da fé, e não o contrário, como ensina, como prega o sinergismo. O monergismo, ele é defendido principalmente por calvinistas que acreditam que a eleição de Deus é incondicional e baseada no seu beneplácito, na sua vontade. Esse é o nosso ponto de vista defendido aqui na Igreja Batista de Confissão
reformada. Por que eu precisei trazer esses esclarecimentos aos irmãos? Porque a doutrina do somente glória a Deus, ela surgiu exatamente para poder combater o ensinamento da Igreja Católica Romana, que atribui honra, veneração e intercessão aos santos, às relíquias, a Maria e ao Papa. Os reformadores protestantes, eles rejeitaram a autoridade papal e a confiança nas tradições, e afirmaram que somente a Escritura é a fonte de revelação e a regra de fé e de prática. O que nós já aprendemos também na aula sobre o sola Escritura. Os reformadores que se levantaram ali a partir do século XVI, eles também negaram que os santos possam interceder pelos fiéis junto a Deus, ou que possam protegê-los do mal, ou conceder-lhes bênçãos. Eles ensinaram que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, e que ele é o único intercessor e o advogado junto ao Pai. Os reformadores também reprovaram a idolatria de imagens e estátuas que violam o segundo mandamento e afirmaram que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Então a doutrina do Soli Deo Glória, ela veio para resgatar o princípio de que em toda e qualquer ocasião a glória, a honra, o reconhecimento, o mérito de todas as coisas deve ser dado somente a Deus. E a Bíblia, ela dá respaldo à doutrina do Soli Deo Glória em vários versículos, que nos ensinam que Deus, ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é o redentor e o juiz de todas as coisas, e que ele é digno de receber toda honra, louvor, glória, adoração e gratidão. Vamos agora então pegar as nossas Bíblias e ler alguns versos. Primeiro dele, Salmo de número 19. Salmo de número 19, verso 1, diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Percebam aqui que os céus, assim como toda a criação, proclama a glória de Deus. Se nós, seres humanos, somos criação de Deus, somos criados por Ele, então conosco não pode ser diferente. Nós também devemos glorificar a Deus através de nossas vidas, que é o ensinamento que nós vimos lá na pergunta do catecismo puritano, que o objetivo do ser humano, ou a finalidade da existência humana, é glorificar a Deus. Nós estamos neste mundo com o objetivo, com a finalidade de glorificar a Deus. E essa é uma missão difícil, porque existem inúmeros desafios que surgem aí ao longo de nossas vidas para nos impedir de dar a glória a Deus. E quando eu digo desafio, irmãos, é tanto no sentido de coisas ruins que acontecem em nossas vidas, mas coisas boas também que acontecem, e por causa disso nós somos tendenciados a pegar a glória, o mérito, a honra
daquilo para nós mesmos. Outro verso, ainda no livro dos Salmos, capítulo 24, vamos ler a partir do verso 7. Salmo de número 24, verso 7, a partir do 7, diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Percebam, o Senhor, nosso Deus, Ele é chamado de o Rei da Glória, aquele que merece receber a honra, a glória, o poder, o domínio, a autoridade sobre todas as coisas. Outro, ainda no Salmo, livro dos Salmos, agora 115. Salmo 115, vamos ler a partir do verso de número 1. Salmo de número 115, a partir do verso 1, diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, e tudo faz como lhe agrada. Percebam que este salmo, a abertura dele, o início dele, o salmista já diz: Senhor, não a nós, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Ao teu nome seja a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vamos ler outro verso. Livro de Isaías, capítulo 42. Vamos ler o verso de número 8. Isaías 42, verso 8. Diz assim, aqui é o próprio Senhor falando: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Percebem aqui como no livro de Isaías, o posicionamento do Senhor, ele mesmo diz: somente eu devo receber a glória, somente eu, o Senhor, devo receber a honra, somente eu devo ser glorificado, não as imagens de escultura. E isso daqui é claro aos idólatras, principalmente da igreja romana, que se curvam perante imagens, que creem no poder das imagens e etc. Vamos ler outro verso agora no Novo Testamento, Carta aos Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser
restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O verso 36, ele fecha com chave de ouro o capítulo 11. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele reconhece esse princípio de que Deus, ele é o único que merece ser glorificado. E aí ele diz, porque dele, ou seja, Deus, ele é a causa de todas as coisas. Por meio dele, Deus, ele é o poder que realiza todas as coisas. E para ele, a finalidade de tudo aquilo que Deus faz é para a sua glória. E aí por isso que ele diz, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Percebem, irmãos, a grandiosidade desta doutrina, a grandiosidade deste ensinamento. Ela deve nos inquietar e nos levar a refletir se em nossas vidas nós temos refletido a glória de Deus. Nós temos buscado viver para a glória de Deus. Vamos ler mais um verso. Carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios 1, vamos ler a partir do verso 11. Apóstolo Paulo diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Mais uma vez, Paulo afirma aqui que a nossa existência neste mundo é a fim de sermos para o louvor da glória de Deus. E isso mediante a pessoa de Jesus Cristo. Mais um verso, primeira carta aos Coríntios 10, 31. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. O apóstolo Paulo diz aqui, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É muito interessante que Paulo aqui nesse verso, ele traz coisas triviais, como comer, beber, coisas simples do nosso dia a dia. E ele diz, ou qualquer outra coisa. Ele poderia ter citado aqui inúmeras atividades, inúmeras ações, mas ele preferiu citar duas aqui que são muito básicas, que é comer e beber. Todo ser humano precisa de comer e de beber. E aí ele diz, ou qualquer outra coisa que você for fazer, fazei tudo para a glória de Deus. E aí fica o questionamento. Nós temos feito tudo para a glória de Deus em todas as áreas, em todos os âmbitos de nossas vidas. Nós temos buscado fazer para a glória de Deus. Novamente, irmãos, isso não é apenas no âmbito, no sentido religioso, em igreja, em comunidade de fé, é em todos os momentos de nossas vidas, é dentro de nossas casas, em nossos trabalhos, com o nosso vizinho, na rua, em todos os momentos nós devemos viver para a glória de Deus. Mais um verso, 1 Timóteo capítulo 1, vamos ler o verso 17.
1 Timóteo 1,17. Novamente, Paulo diz: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mais um verso onde o apóstolo Paulo traz aqui a ideia de que ao Rei eterno, que é imortal, que é invisível, que é o único Deus, a Ele seja a honra e a glória, não hoje, não amanhã, não ontem, mas pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. Mais um verso, Judas 1, verso 25. Lá no finalzinho da Bíblia, Judas 1, verso 25. Nosso irmão Judas também traz aqui um trecho que confirma a doutrina da glória somente a Deus. Verso 25 diz: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Olha que maravilha. Como é o entendimento desses homens acerca da glória que deve ser dada a Deus. E esse verso aqui, ele é muito claro. Ele diz: ao único Deus, novamente, não há outro, nosso Salvador. Esse Deus nos salva. De que maneira? Mediante Jesus Cristo, que se torna o nosso Senhor. E aí ele diz: glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras. O nosso Deus, Ele é um Deus glorioso, não hoje. Ele não é um Deus glorioso lá em Gênesis, a partir da criação, não. Antes da criação, Deus já é. E esse Deus, que é um Deus eterno, que habita em eternidade, Ele é eternamente glorioso. Mais um verso, Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Apocalipse, capítulo 4, verso 11, diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esse verso aqui, ele ressalta Deus como o Criador soberano, que está acima da sua criação. E por causa disso, nós, criaturas, nós, criação de Deus, devemos dar a Ele a glória, a honra que são devidas ao seu nome. A doutrina do soli Deo glória, ou glória somente a Deus, nos ensina a reconhecer a soberania, a graça, a majestade de Deus e a render a Ele esse reconhecimento, a render a Ele essa glória, essa honra, este louvor. A doutrina nos lembra que somos salvos não por nossas obras, por nossos méritos ou por intercessores humanos, mas somente pela obra de Jesus Cristo na cruz e pela fé que Ele nos concede para a glória de Deus. A doutrina do soli Deo glória, ele é também um valioso, um grande motivador à piedade cristã. Por quê? Porque é por meio deste conhecimento
que nós somos exortados a viver para a glória de Deus em tudo o que fazemos. Percebem? Se o Deus ao qual nós servimos é um Deus tão glorioso, tão grandioso, tão poderoso, é o Criador, é o Deus Altíssimo que está acima de todas as coisas, nós que somos suas criaturas, nós devemos glorificá-lo. Da mesma maneira, esse passarinho que está cantando, ele está glorificando a Deus. O sol que brilha e nos aquece, ele glorifica a Deus. Toda a natureza, toda a criação glorifica a Deus. E novamente, conosco, seres humanos, não pode ser diferente. O Sol lhe deu glória nos convida a adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme ensinado na Escritura, e a não nos deixar levar pela idolatria de imagens e de pessoas. Esta doutrina, ela nos desafia a proclamar as grandezas de Deus e a testemunhar do seu amor e do seu poder em Jesus Cristo. Por fim, a doutrina do glória somente a Deus, ela nos inspira também a esperar pela gloriosa vinda do Senhor Jesus, quando Ele manifestará a sua glória a todos os povos e, nesta ocasião, todos os joelhos se dobrarão perante Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor, Ele é o Rei da glória. Para concluir, vamos ler aqui mais um texto bíblico, Salmo 29, vamos ler aí versos 1 e 2. Salmo 29, verso 1, diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tem algum filho de Deus aqui hoje, nessa manhã? Que bom, né? Então, assim, vamos dar ao nosso Deus a glória que é devida ao nome dele. Verso 2 diz novamente: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Eu deixei esse texto para o final, por último, porque logo em seguida nós vamos iniciar o nosso período de louvor, de adoração ao Senhor. E é um momento assim, não que os outros não sejam, mas nesse momento, ele é propício para que nós expressemos a nossa gratidão a Deus e que nós o glorifiquemos, que nós o adoremos. Nós precisamos ser uma igreja que glorifica a Deus e que expressa isso em gestos, em atitude. Como eu disse, a glória de Deus, ela perpassa, ela diz respeito a todas as áreas de nossas vidas. Se nós não conseguimos glorificar a Deus aqui, numa reunião, num culto, entre irmãos, num ambiente propício, que tudo favorece, nós glorificarmos a Deus, pode ter certeza que lá fora não vai ser diferente. Se aqui dentro nós não glorificamos a Deus, lá fora, muito menos. Porque aqui nós estamos em comunhão uns com os outros, estamos entre irmãos, ouvindo louvores, ouvindo pregação da palavra. É um momento assim favorável. Hoje é o dia de glorificar a Deus. Então não perca essa oportunidade.
Não deixe a apatia prevalecer, o desânimo, o cansaço, o sono, os problemas em sua mente. Esqueça de tudo isso. E mesmo em meio a tudo isso, glorifique a Deus. Em meio aos problemas, glorifique a Deus. Em meio às lutas, glorifique a Deus. Que Deus nos dê graça para que nós possamos cumprir esta doutrina de viver somente para a glória dele. Alguma pergunta, alguma dúvida acerca do que foi dito? Diga. Pergunta difícil, são várias perguntas em uma só, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Primeira coisa que nós devemos entender, e que já ficou claro aqui, é que devemos viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. É dar a Ele o reconhecimento em todas as ocasiões, todos os sentidos, todos os momentos, todas as atividades que vivemos em nossas vidas. Agora, para nós reconhecermos a Deus, para nós adorarmos a Deus, há um livro que nos ensina como isso deve ser feito, que é a Bíblia Sagrada que nós temos em mãos. Por isso que na doutrina do sola escritura, ou somente a escritura, a ênfase é que ela é a regra de fé e de prática. Ela nos ensina tudo aquilo que nós precisamos para glorificar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. E assim, em relação a tempo, se há uma quantidade de tempo, em todos os momentos, né, em que nós conscientemente entendemos que devemos glorificar a Deus, naquele momento que vem ali o entendimento, opa, isso aqui eu preciso fazer para a glória de Deus. Por exemplo, trazer aqui um exemplo meu. Muitas vezes, né, quando eu estou lá em casa, e aí fazendo alguma tarefa doméstica, varrendo, limpando, cozinha, fazendo alguma coisa, que isso seja feito para a glória de Deus. Então, faça da melhor maneira possível. Novamente, existe uma tendência em nós canalizarmos os nossos esforços nas atividades eclesiásticas de igreja, né? Então, por exemplo, se eu vou pregar, nossa, eu preciso pregar da melhor maneira. Se eu vou cantar, eu preciso cantar da melhor maneira. Se eu vou servir, eu preciso servir da melhor maneira. E isso está correto. Mas deve ser assim também com as atividades diárias, cotidianas. Arrumar a casa, fazer comida, lavar roupa, ajudar o próximo. Tudo isso deve ser feito buscando a glória de Deus. E aí foi o que eu disse, muitas vezes nesse momento, há em nós, seres humanos, pecadores, a tendência de, opa, deixa eu ajudar ali o Rony, que aí ele vai me ver como bonzinho, e aí ele vai me reconhecer, e aí a glória vai ser minha, eu vou ser honrado. Essa motivação está errada. O simples fazer sem a motivação correta é pecado. A nossa motivação em todas as coisas deve ser para a glória de Deus.
E isso é um hábito, isso é um exercício diário que nós realizamos dia após dia, consecutivamente. O Senhor nos dá oportunidades para glorificá-lo, para reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Então é mais ou menos isso. Não sei se respondi, mas tentei. Isso, acho que é isso. Mais alguém? Ok, vamos orar. Vamos orar agradecendo então. Hoje nós concluímos aqui o estudo dos 5 solas da Reforma Protestante. Espero que tenha sido proveitoso, que os irmãos tenham conseguido aprender alguma coisa. Se porventura alguém perdeu algum estudo, alguma exposição, no canal do YouTube da igreja estão todos lá salvos, os irmãos podem assistir novamente. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de dar glória ao teu nome. Quem sou eu, quem somos nós, seres humanos, pecadores, mas por tua graça, por teu Filho Jesus Cristo enviado, que realizou expiação por nós, hoje justificados em Cristo, nós podemos erguer mãos santas e te adorar, e glorificar o teu nome, e reconhecer que tu és Deus, e não há outro além de ti. Que os ensinamentos de hoje e dos domingos anteriores, que eles sejam gravados em nossos corações e em nossas mentes, para vivermos, ó Deus. É muito difícil viver, colocar em prática tudo que foi ensinado, mas nós cremos na ajuda, no auxílio do Espírito do Senhor. Ele é o auxiliador, Ele é o consolador, que nos ensina todas as coisas, que nos ajuda em nossas fraquezas, que Ele realize a boa obra em nós, de maneira que possamos viver para a glória do Teu nome, ó Deus. Nos dê a Tua bênção no restante do nosso culto e pedimos, fica conosco. É o que oramos e agradecemos, crendo que o Senhor nos ouve e nos atende. Em nome de Jesus. Amém.